Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Dando a Letra. O podcast que leva até você curiosidades, estatísticas e muitas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa, e olá para todos que estão nos acompanhando. O Dando a Letra de hoje vai falar sobre o futebol feminino no Brasil. Fique com a gente, o Dando a Letra está no ar. No episódio anterior, a gente já deu alguns spoilers sobre essa história. Você se lembra, Isa? Lembro sim, Val. Nossos ouvintes já estão sabendo que no Brasil a prática do futebol iniciou no final do século XIX em São Paulo e no Rio de Janeiro. As praticantes eram de classes menos favorecidas, enquanto os homens pertenciam em sua maioria à elite brasileira. Não podemos esquecer que as mulheres que jogavam eram consideradas grosseiras, sem classe e mal cheirosas. Até a década de 40, o futebol entre mulheres era longe de clubes e grandes ligas. A prática rolava em periferias, mas as notícias sobre mulheres jogando futebol provocaram muita gente, e aí entrou em debate a proibição do esporte para mulheres. Isso aconteceu em 1941. Foi instituído o Decreto-Lei número 3.199, o qual dizia que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol se enquadrava. Durante o governo militar, em 1965, o decreto foi publicado novamente e dessa vez a deliberação citava especificamente o futebol feminino, sabia, Val? Isso é um absurdo, né, Isabel? Pelo amor de Deus, como é que proíbe isso? Para a alegria das mulheres, em 1970, algumas coisas mudaram, não é mesmo? O Conselho Nacional de Desportos tomou um chá de sensatez e revogou essa proibição, finalmente. Quem diria que no país do futebol, que hoje torce por Marta e companhia, as mulheres passariam décadas proibidas por lei de disputarem competições oficiais? Pois é, Isa, mas o fim da proibição não mudou tudo da água para o vinho. O futebol feminino não recebeu estímulo dos clubes e federações e só veio a ser regulamentado em 1983, 13 anos depois da revogação do decreto. É muito tempo. É muito tempo mesmo, Val. Inclusive, a regulamentação foi um marco na história do esporte feminino e a partir daí foi permitido competir, criar calendários, utilizar estádios e ensinar nas escolas, finalmente, né, Val? Exatamente. Logo surgem os times profissionais. Os clubes pioneiros foram o Radar e o SAD. Em 1988, a FIFA realizou na China um Mundial de Caráter Experimental. Foi um torneio que serviu de pontapé para o desenvolvimento da modalidade feminina em todo o mundo. Ao todo, 12 seleções participaram e o Brasil ficou com o bronze nos pênaltis. Então, desde cedo a gente já estava conquistando nosso espaço. O Brasil sempre mandando muito bem. E a primeira Copa do Mundo FIFA de futebol feminino aconteceu em 1991. E é claro que o nosso Brasilzão estava presente nessa disputa. Exatamente, Isa. As meninas do Brasil estavam sob o comando do técnico Fernando Pires e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, assumiu oficialmente o time. Já estava na hora, né? Pois é, Val. As meninas venceram diante do Japão, mas foram derrotadas pelos Estados Unidos e pela Suécia. Com esses resultados, elas deixaram a competição ainda na primeira fase. O time feminino marcou presença na estreia do futebol feminino como modalidade olímpica, que aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. As meninas ficaram pertinho do pódio, disputaram a medalha de bronze com a Noruega, mas acabaram perdendo por 2-0 e ficaram com a quarta colocação. A nossa primeira medalha em Copas do Mundo veio em 1996. O sonhado topo do pódio não chegou, mas a mulherada conquistou o bronze e inundou o país de orgulho. Peraí, Val, a gente pode dizer que a partir dos anos 2000 a mulherada iniciou uma nova fase no futebol feminino. E que fase! Mas a continuação dessa história vai ficar para a próxima quinta, combinado? Combinado, Isa. Mais uma edição do podcast Dando a Letra chega ao fim, mas com gostinho de quero mais. Essa foi uma produção de Jogando com Elas. E até quinta você pode acompanhar todas as novidades sobre o futebol feminino nas nossas mídias sociais, no Facebook,
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e, é claro, no Spotify. Isso aí, Val. E tem muito conteúdo também no site jogandocomelas.com.br. As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites Globo Esporte, Portal G1 e Portal UOL.